professora não comparece para dar sua aula e sua família acredita que algo muito ruim aconteceu. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, nas segundas, quartas e sextas. Sempre conteúdo de casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, ajuda muito aqui também. Deixa um comentário dando a sua opinião. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Se inscreve aqui se não for inscrito e bora pro vídeo. Em 2017, a professora Laura Wallen, de 31 anos, era muito querida por todos. Ela dava aulas de estudos sociais na Wilde Lake High School e amava muito sua profissão. No dia 5 de setembro de 2017, uma terça-feira, Laura não apareceu para dar as aulas que tinha naquele dia, e isso era muito incomum. A professora era muito dedicada em seu trabalho, então não fazia sentido ela não ter avisado ninguém o motivo de não comparecer naquele dia. Mas as coisas ficaram ainda mais assustadoras quando ela também não apareceu no dia seguinte. Com isso, sua família contatou a polícia para denunciar o seu desaparecimento. A polícia então começou uma busca. Eles encontraram o carro de Laura estacionado em um complexo de apartamentos fechado em Colômbia. O complexo ficava em frente à escola onde ela trabalhava. Os voluntários se concentraram na área ao redor dos condados de Howard e Montgomery. Distribuíram folhetos e colocaram pôsteres de desaparecida. Os pais de Tyler, o namorado de Laura, e os pais de Laura participaram de uma entrevista coletiva na televisão para pedir informações e oferecer uma resposta. Tyler falou na entrevista coletiva: "Laura, se você está ouvindo, não importa o que aconteceu, não importa que tipo de problema, não há nada que não possamos resolver juntos." Mas quando Tyler dava essa declaração emocionado, a polícia e a família de Laura acreditavam que já sabiam quem era o responsável pelo desaparecimento dela. Eles acreditavam que essa pessoa era a Tyler. A polícia acredita que ele poderia estar envolvido no desaparecimento devido a inconsistências em algumas informações que ele forneceu à polícia. E o fato de terem permitido que ele falasse na entrevista coletiva foi uma decisão que a família aprovou, para que pudessem tentar obter mais informações. Naquela época, Laura era uma pessoa desaparecida e a polícia não tinha ideia do que aconteceu com ela ou onde ela estava. Mas depois de mais interrogatórios, Tyler disse à polícia que Laura pediu sua ajuda. Ele contou que Laura queria desaparecer, pois alegou que ela lhe disse que o pai de seu bebê era um aluno dela e que ela estava envergonhada e preocupada e precisava de ajuda antes que alguém descobrisse. No dia 13 de setembro, a polícia revistou uma área arborizada na cidade de Damascus. Eles foram informados de que Tyler visitou o local e era conhecido por ter feito várias viagens para lá recentemente. Eles encontraram o que parecia ser um terreno recém-cavado em uma parte isolada de um campo. Com a ajuda de cães farejadores, eles encontraram o corpo de Laura, que estava enterrado em uma cova rasa. A autópsia revelou que ela havia levado um tiro na nuca. A polícia acreditava que Tyler foi a última pessoa a ver Laura com vida, e por isso, e dadas as inconsistências nos relatórios que ele forneceu sobre os seus movimentos, ele foi considerado uma pessoa de interesse. A polícia sabia que Laura estava viva no dia 1º de setembro, quando sua família a viu naquele dia. No dia seguinte, dia 2, Laura fez uma viagem com Tyler, e eles descobriram que Laura enviou uma mensagem de texto para a sua irmã no dia 2, e disse que ele a estava levando em uma aventura em algum lugar, mas ela não sabia onde era. A mensagem de texto dizia o seguinte: "Tyler me colocou em uma aventura no campo. Não sei porquê, mas é para alguma coisa." A última transação feita no cartão dela foi uma compra feita em um supermercado perto de sua casa naquele mesmo dia, entre 8h30 e 9h30 da noite. A polícia obteve imagens da câmera de segurança do supermercado e descobriu que quando Laura fez a compra, ela não estava sozinha. Tyler estava com ela. A polícia queria entender se ele tinha algum motivo para tirar a vida de Laura, e eles descobriram algumas coisas. Tyler também mantinha um relacionamento com outra mulher chamada Cristina, e esse poderia ser o motivo para o crime.
Laura e Tyler estavam envolvidos em um relacionamento complicado há mais de 10 anos, mas toda vez que eles se separavam, eles voltavam a ficar juntos. O relacionamento deles era bem difícil, mas Laura estava ansiosa para ter seu filho. Apesar do relato de Tyler que ele deu à polícia afirmando que Laura estava grávida de um filho de um estudante, o bebê realmente era de Tyler. Sem o conhecimento de Laura, quando eles estavam separados, Tyler começou a namorar outra professora e foi morar com ela em 2012. Ele permaneceu com ela mesmo quando voltou com Laura. Nenhuma das mulheres sabia sobre a outra. Tyler manipulou as duas mulheres, contando mentiras sobre a outra. Para Laura, ele minimizou Cristina como uma ex-perseguidora maluca que Laura não deveria prestar atenção. Mas para Cristina, ele alegou falsamente que Laura sofria de esquizofrenia e não poderia ter um relacionamento saudável com ela. Quando Laura contou à sua família que estava grávida de Tyler, seu pai, Mark, perguntou a ele quais eram suas intenções. O pai estava ciente de seu relacionamento complicado e havia rumores de que ele estava com outra mulher por um tempo. Tyler garantiu a Mark que cuidaria de Laura. Ele mostrou a Mark um anel de noivado e disse que planejava pedi-la em casamento. Ele disse a Mark que não via outra mulher há 2 anos, o que era uma mentira. A polícia descobriu mais tarde que o anel que Tyler mostrou a Mark foi mais tarde usado por ele para propor casamento a outra mulher. Cristina aceitou o pedido de casamento. O casamento foi marcado para apenas 1 mês depois que Laura daria à luz a seu bebê. Embora Laura e Cristina pensassem que ele estava namorando exclusivamente com elas, ficou aparente durante o curso da investigação que Laura pode ter descoberto o que Tyler estava fazendo pouco antes de sua morte. Ela enviou uma mensagem de texto para Cristina no dia 28 de agosto, perguntando se ela poderia se encontrar com ela. É importante que algumas coisas sejam esclarecidas. E imagino que se você estivesse no meu lugar, também gostaria de algumas respostas. De forma alguma, isso é uma tentativa de confronto. Apenas uma busca por uma explicação, de mulher para mulher. A polícia acreditava que poucos dias após a mensagem de texto, Tyler começou a planejar o assassinato de Laura. Eles acreditavam que ele havia convencido Cristina de que Laura era louca e o perseguia. Por isso, ao receber a mensagem de texto de Laura, ela contou a Tyler por mensagem e ele respondeu dizendo: "Eu poderia literalmente matá-la." Tyler inicialmente negou à polícia que estivesse um relacionamento com alguém que não fosse a Laura, mas quando confrontado com as evidências, ele acabou admitindo. A polícia acreditava que ele levou Laura para um local remoto com a intenção de matá-la, para que seu segredo não fosse revelado. E ela acreditava que estava indo àquele local para ver um terreno que Tyler iria comprar. Era uma área que ele conhecia muito bem, era um campo próximo a uma fazenda onde ele trabalhava. Quando Laura mandou uma mensagem para a irmã sobre a viagem, ela pediu que ela tirasse uma foto. Ela o fez e a polícia comparou a foto com o local onde seu corpo foi encontrado mais tarde. Tyler a levou ao local 2 vezes, uma vez no dia 2 de setembro e outra no dia seguinte. A polícia acreditava que Tyler atirou em Laura no dia 3 de setembro. Ele mandou uma mensagem para o amigo naquele mesmo dia e pediu uma carona para Baltimore, tarde da noite, mas o amigo acabou recusando. Ele disse a Tyler que era uma má ideia ir para Baltimore tão tarde da noite, mas Tyler respondeu: "Provavelmente é, só estou tentando limpar uma bagunça." Depois que ele tirou a vida da Laura, ele tentou ali de alguma forma esconder as suas evidências e ele queria fazer com que todas as pessoas que tinham algum envolvimento com a Laura acreditassem que aquele filho não era dele. Então a primeira coisa que ele fez foi pegar o celular da Laura, mandou uma mensagem para a irmã dela, dizendo, se passando por ela, que ela tinha 95% de certeza de que o filho não era do Tyler, e sim de um outro homem que ela acabou não revelando quem era. Laura era muito próxima de sua irmã, e a irmã sabia que se Laura tivesse alguma dúvida sobre quem era o pai do seu bebê, ela não teria dito isso por mensagem. Tyler foi preso e acusado de assassinato em 1º grau. Ele também foi acusado de obstrução da justiça, adulteração de provas e prestação de declarações falsas. Quando a polícia interrogou Tyler, ele inicialmente negou estar envolvido ou ter algum conhecimento do que aconteceu com Laura. Mas ele então forneceu vários relatos diferentes sobre o que aconteceu naquele dia.
Ele alegou que durante uma discussão no dia 4 de setembro, Laura ficou profundamente chateada e chorou histericamente. Ela se lançou sobre ele com uma tesoura e, no processo, bateu em um poste na varanda, o que a fez cair no chão. Tyler acreditava que ela estava morta, então a levou para o campo e a enterrou. A polícia perguntou a ele se esse era o caso, então por que a autópsia mostrou que ela tinha levado um tiro. Ele disse à polícia que estava preocupado com a possibilidade de tê-la enterrado viva. Então voltou e disparou um tiro contra ela para ter certeza de que ela estava morta, pois não queria que ela sofresse. Mas não parou por aí. Mais tarde, Tyler mudou sua história. Ele disse à polícia que 2 homens entraram na casa e sequestraram a Laura e ele. Os homens os forçaram a dirigir até Damascus e Laura foi baleada lá. Quando questionado por que ele não foi baleado, Tyler disse que implorou aos homens que o deixassem ir. É claro que ninguém acreditou nisso. A promotoria acreditava ter um caso sólido e que não havia dúvidas de que Tyler era o responsável pela morte de Laura. Foi o caso deles que, depois de viver com sucesso uma vida dupla por vários anos, Tyler sabia que estava prestes a acabar. Depois que Laura mandou uma mensagem para Christina, ele planejou o assassinato dela. Ele deveria passar o fim de semana do dia 2 de setembro com a outra mulher na Pensilvânia. Ele deveria ir com ela ver os vestidos das madrinhas. Em vez disso, ele disse a ela que não poderia dirigir 4 horas porque machucou o joelho enquanto passeava com o cachorro. Mas não havia nada de errado com o joelho. Mas é claro que tudo aquilo era uma mentira. Segundo a acusação, o homicídio foi planejado com antecedência, e isso ficou evidente no local onde Laura foi morta. A promotoria queria levar o júri ao local onde o corpo dela foi encontrado. Eles acreditavam que os jurados só seriam capazes de entender completamente o que Tyler foi acusado de fazer, vendo exatamente o quão remoto era o local e percorrendo o mesmo caminho que ele percorreu com Laura. Eles planejavam pedir autorização ao tribunal para permitir que levassem os jurados ao local, e isso exigiria o uso de veículos com tração nas 4 rodas, pois a área estava fora da estrada. Eles seriam então capazes de ver que o local não era apenas remoto, mas também oculto. A acusação estava preocupada que as fotos não fossem suficientes para mostrar ao júri o quão escondido aquele local estava. Eles acreditavam que para escolher aquele local era preciso conhecer muito bem a área. Eles tinham uma imagem aérea do local com uma foto de uma linha de árvores e da Laura sentada em um caminhão. Laura havia enviado essa foto à sua irmã quando ela perguntou onde ela estava indo, e o local era o mesmo onde seu corpo foi encontrado. A promotoria planejou mostrar ao júri os registros telefônicos de Tyler e Laura, que o colocaram no local onde ela foi encontrada morta mais tarde. A acusação estava preparada para convocar testemunhas. Uma das testemunhas seria um amigo de Tyler, aquele que recebeu a ligação do amigo e pediu que ele levasse até Baltimore. Foi alegado que Tyler pediu ao amigo que mentisse para a polícia se eles lhe perguntassem sobre como buscá-lo naquele complexo de apartamentos. Os promotores buscavam uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, se Tyler fosse condenado. Mas isso nunca aconteceu. No dia 6 de setembro de 2018, às 5 horas da manhã, pouco antes do início das declarações de abertura do julgamento de Tyler, o corpo dele foi encontrado em sua cela. Ele se enforcou dentro de sua própria cela, no Centro Correcional do Condado de Montgomery, em Rockville, Maryland. Ele deixou 5 cartas de suicídio em cima de sua mesa. O procurador estadual do Condado de Montgomery disse que as cartas indicavam que ele vinha pensando em suicídio há algum tempo. A família de Laura nunca viu o assassino de Laura receber a sua pena, mas sua mãe encontrou alguma sensação de paz. Por mais horrível que seja hoje, me sinto em paz porque estava preocupada com a minha família e preocupada com os meus outros 2 netos por terem um humano tão diabólico, se é que você pode chamá-lo assim, no mundo. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que o Tyler até tentou esconder as coisas, mas a polícia acabou descobrindo tudo. E a própria Laura também descobriu que ele tinha uma vida dupla. Então, esse foi o motivo para tudo isso acontecer. Realmente um caso terrível. Ela estava com apenas 31 anos, com a vida inteira pela frente, estava grávida também. E é um caso realmente terrível da gente ver o quão frio ele foi para atirar
na própria namorada e eles já estavam juntos há mais de 10 anos. Então, imaginem o quão frio aquele homem era, mas ele também era um covarde. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.